Quem vê as águas calmas do Araguaia não imagina que este rio foi testemunha de um cenário de guerra quase 4 décadas atrás. Entre 1972 e 1975, guerrilheiros de orientação comunista e forças do Exército Brasileiro se enfrentaram. Pelo país afora, quase ninguém sabia que isso estava acontecendo, e até hoje muito do que se passou por aqui continua em segredo. A guerrilha do Araguaia é o assunto de hoje do Caminhos da Reportagem. Cenas de ontem e de hoje. Eu não achava que eles não voltariam mais. Eu acreditava e a gente acreditava que a ditadura não seria tão dura, que a repressão não seria tão cruel. Graças a Deus o povo deve de joelhos agradecer os seus militares que acabaram com a guerrilha no Araguaia. Caso contrário, nós teríamos uma FARC no coração do Brasil. Eu estou aqui, um ato de amor sobre o meu filho que morreu na guerrilha do Araguaia. Eu sei que ele morreu, porque racionalmente a gente sabe isso. Tem informações, eu tenho atestado de óbito, mas a gente não consegue, no íntimo, no inconsciente, entender isso. A não ser no período em que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, não há na história registro de uma quantidade de soldados, de tropas das 3 forças e das polícias militares envolvidos num conflito dessa dimensão. Os acontecimentos são recentes, muita coisa ainda está por ser aberta e analisada. É preciso que haja uma decisão da República para que os arquivos sejam abertos. Não tem arquivo, ou seja, esses arquivos desapareceram. De um lado, um grupo de jovens idealistas. Eles acreditavam que era possível mudar o mundo tomando o poder pelas armas. De outro, o poder oficial combatia o que chamava de terrorismo. Houve torturas e assassinatos. Lá não havia mais infraestrutura nenhuma. E parece que um dos mateiros conduziu o exército até eles. Já estavam no rastro deles, né? E ele foi morto com tiros pelas costas. 4 décadas depois, a guerrilha do Araguaia é um assunto ainda polêmico. Quem era espúrio, quem era ilegal, eram eles. Eles tinham derrubado um governo legitimamente eleito. Eles eram espúrios. O governo está preparando uma equipe agora para o Araguaia, buscar os ossos dos marginais que combateram os militares. Cadê os restos mortais? Eles não deram conta dos restos mortais. Se achasse um pedacinho de osso, falasse assim, fizesse exame, o DNA, que fosse, esse é do Divino, do Nunes, eu fazia um túmulo, ali eu punha flor, eu orava, porque a hora que eu morresse, me punha lá também, junto com aquele pedacinho de osso. Não existe mais ossos. Quem morreu e foi enterrado em cova rasa, os porcos comeram os ossos. Primeira coisa é o esclarecimento. A verdade vira público. Realmente o que foi que aconteceu, em que circunstâncias que se deram as mortes, né? E a devolução, ou a indicação dos locais de sepultamento, a prospecção desses locais e a devolução dos restos mortais para que as famílias consigam finalmente ficar em paz. Polêmica que parece longe de acabar. Muitos dos depoimentos e das imagens que você verá neste programa nunca foram ao ar. A TV Brasil fez um trabalho de resgate de cenas históricas e de entrevistas de personagens, gente que viveu a guerrilha ou que esteve muito perto de seus reflexos. Mas como esses jovens, na maioria estudantes ou profissionais recém-formados, foram parar num lugar tão inóspito? Por que moradores da região se entusiasmaram com a causa e aderiram à luta?
Por que todas essas pessoas optaram por viver anos de sacrifício, longe da família e dos amigos, numa organização de disciplina militar, no meio da selva amazônica? Por que teriam acreditado que alguns poucos provocariam uma mudança tão grande ao ponto de derrubar o governo militar da época? Vamos voltar no tempo e ver como era o mundo de então. A segunda metade do século XX começou com muita efervescência política. A Revolução Chinesa em 49, que teve grande apoio de camponeses, deixou marcas e fez muita gente se entusiasmar. 10 anos depois, era na América Latina que a Revolução acontecia. 1959, um movimento revolucionário que falhara 6 anos antes, desta vez chegava ao sucesso. Liderados por figuras que iriam se tornar lendárias, como Fidel Castro e Che Guevara, os rebeldes partiram de grupos entrincheirados no mato para tomar o poder em Cuba. Terminava a ditadura sanguinária de Fulgêncio Batista. De lá para cá, o regime implantado por Castro e seu grupo foi acusado muitas vezes de desrespeito aos direitos humanos, várias ocorrências de diversas maneiras. Mas naquele tempo, o que se via era diferente. O charme revolucionário correu o mundo e contaminou a juventude. Se você pensar a quantidade de levantes armados na área rural e mesmo na área urbana que ocorre na história do Brasil, também demonstra que não é estranho à história do Brasil a ideia de que é possível chegar ao poder pela via armada. Havia um certo romantismo, né, por trás disso, mas era típico exatamente da época. Né, daquele momento histórico que não só o Brasil, como o mundo todo vivia, né, dos reflexos principalmente da Revolução Cubana, da luta chinesa e da derrota dos Estados Unidos frente ao Vietnã. Então havia essa perspectiva de que era possível construir socialismo dessa forma. O nosso paradigma era exatamente a guerra do Vietnã, que era uma guerra na selva, era uma guerra do pequeno quanto o grande, de um país pobre quanto um país rico. No Brasil, alguns grupos decidiram, no início dos anos 60, que era hora de dar início à ação. Era preciso organizar maneiras para repetir o feito cubano no maior país da América do Sul. Nós tínhamos várias concepções. Isso levava essas organizações ao, digamos, o isolamento, uma em relação à outra. Né? Havia aquelas que defendiam as ações terroristas na cidade, dentro de uma concepção, digamos, que puxava mais ou menos o histórico de como foi a Revolução Cubana. E isso colocava essas organizações, digamos, em patamares diferenciados, né? Era o governo de João Goulart. Os partidos de esquerda tinham relativa liberdade de atuação nos núcleos sindicais, nas organizações de camponeses, e crescia, aqui e ali, a convicção de que era pelas armas que o país viveria uma revolução. E não é próprio só de um grupo de esquerda. Como eu disse, tentativa de montar base guerrilheira é uma frequente em quase todas as organizações que optam pela luta armada, vai pipocar no Brasil. Entre 1962, com o campo de Dianópolis, em Goiás, até a última experiência, que é o Araguaia. Né? Mas não são poucas. Mas o medo do comunismo também crescia numa parte da sociedade. No Brasil, em 1964, um duro revés. Um golpe militar derruba João Goulart. Lideranças tiveram os direitos políticos cassados. O governo, no início, ele errou muito, mas muito, com aquele problema, com uma revolução. Toda revolução, quando começa, é perigosa. Porque a preocupação dela é ela se implantar, ela se consolidar. Então tem aquela fase punitiva inicial. E essa fase punitiva é uma fase perigosa. Porque nela se cometem muitos erros. Muitos erros. Então eu acho que no início da Revolução, aquela ideia de CGI, Comissão Geral de Investigações, não sei o quê, ali se cometeram erros brutais. Gente que foi caçada ou que foi demitida de suas funções, sei lá, o professor não sei o quê, o catedrático não sei mais o quê e tal, então que jamais deveriam ser. Por exemplo, eu acho que o Juscelino jamais deveria ser caçado. Partidos se tornaram clandestinos.
era o início de 2 décadas de ditadura e também da formação de grupos para combatê-la. Você tem, em 65, Jefferson Cardim, no Rio Grande do Sul, né? Você tem a guerrilha do Caparaó, você tem a tentativa de guerrilha no Triângulo Mineiro, você tem a tentativa de implantação das Pindaré Mirim, você tem o Foco Guerrilheiro do Brasil Central, cuja ideia era, inclusive, dar reforço a Che Guevara, que nesse momento está indo para a Bolívia. Logo viria a repressão a esses movimentos de esquerda e a perseguição feroz a seus integrantes. A qualquer hora você podia ser preso, ser morto. Estava no fio da navalha. E a gente parece que gostava de correr o risco. Na medida em que nas cidades iam sendo destruídas todas as organizações, né, restavam poucas alternativas. Ou fugir, sair do Brasil, né, ou, evidentemente, fazer como fez o PCdoB, né, procurar alguns de seus militantes para prepararem um núcleo guerrilheiro numa determinada região do Brasil, né? E essas pessoas, muitas delas que tinham seus cartazes espalhados pelos lugares públicos, elas, entre se afastarem definitivamente ou continuarem dentro do sonho, da utopia que era bem peculiar naquela época, né, da revolução, de atingir o socialismo pela luta armada, elas terminaram optando por ir para a região e, claro, doar a vida. Um dos lugares escolhidos para organizar um foco da guerrilha rural foi o Bico do Papagaio, divisa entre o Pará, o Maranhão e Tocantins, que ainda nem existia. A área ficava em Goiás. O ano era 1966. Dado o isolamento da área e de ser uma área, digamos assim, que eu considero como área de uma frente de expansão, né, onde, inclusive, o próprio regime militar abriu a possibilidade de que, principalmente nordestinos, pudessem se acomodar por ali, ou seja, isso possibilitou que pessoas assim, de várias regiões não chamassem a atenção. Uma área muito bem escolhida. Muito bem escolhida, porque ali era que você tivesse a trijunção de áreas de comando. Era o comando do Pará, era o comando de Fortaleza, da 10ª região, e era o comando de Brasília. Então é muito difícil coordenar tudo aquilo. Esta é uma região ainda hoje pouco habitada do Brasil, se comparada a São Paulo, Minas Gerais ou ao Rio de Janeiro. Nós estamos em Marabá, a maior cidade da região, com uns 250 mil habitantes. E este é o rio Tocantins. Cerca de 30 quilômetros acima ele recebe as águas do Araguaia. A zona rural ainda é praticamente toda coberta pela floresta amazônica, como era, claro, no tempo da guerrilha. Algumas pessoas naquela época já viviam nas matas, viviam do extrativismo vegetal ou da criação de algum gado, alguma pequena lavoura. A tática dos guerrilheiros era fazer amizade com essas pessoas para depois convencê-las a lutar contra o governo e até mesmo pegarem armas se fosse necessário. A população da região, ela ficou, digamos, perdida no meio do conflito e ela padeceu muito por causa exatamente disso, né? Então, acho que o movimento guerrilheiro, ele deve considerar a necessidade que a população tem de ser informada e, inclusive, ser chamada a participar, se esse for o caso. Entre os forasteiros, chamados de paulistas, havia várias especialidades profissionais: medicina, enfermagem, engenharia. Eles mexiam com a farmácia também e tocando a lavourinha dele. Eles estavam aqui trabalhando, né? E sempre lutando. Ninguém sabia a atitude dele, nem nada. A prestação de serviços a agentes simples do Araguaia logo facilitou a amizade. O que ele fazia aqui era só caridade. Ele não perseguia ninguém, não fazia nada. É o que eu conto dele. Ele era bem quisto com todo mundo. Ele tinha aquela farmácia, era esclarecido que tinha um médico. Essa pessoa ficava aqui, nessa época, muito difícil, até médico aqui para esse povo pobre. Chegava lá, não tinha o dinheiro, ele botava aí, tratava da pessoa. Criméia Alice estava no Araguaia. Era a combatente Alice. Atuava como enfermeira. Vinha parto para fazer, curativos, e extrair dente, e amputar dedo. Me apareceu assim, as coisas mais absurdas. Alguns daqueles integrantes do movimento haviam recebido treinamento de guerrilha. Oswaldão, cujo nome até hoje inspira respeito pela liderança que criou na região, esteve na China.
O mesmo aconteceu com Miquéias Gomes de Almeida, que ficou conhecido pelo nome de guerra, Zezinho do Araguaia. Fomos para a China em 1965 para 66. Tirei o passaporte aqui com meu nome legítimo mesmo. Fui para São Paulo, peguei o avião em Viracopos e lá rumo a Paris, né? E depois fomos para a China, né? Tempos de treinamentos duros, hierarquia militar, lugares muito inóspitos. Zezinho diz que não se queixava. Quando foi os treinamentos na China, todo mundo então clamava da dureza e mais não sei o quê. E para mim aquilo era uma coisa muito da natural, né? A não ser o manuseio com as armas, que para mim era desconhecida. Outros tiveram de aprender já no lugar onde seria o campo de batalha, em plena Amazônia. O treinamento era muito duro. Primeiro porque a fase de adaptação era dura, fisicamente, psicologicamente. Quer dizer, viver dentro da selva. O dia a dia era o trabalho da roça, né? Essas viagens, essas andanças. E a preocupação que a gente tinha em fazer depósitos na mata, escondidos. Depois do intervalo, o testemunho de quem viveu a guerrilha do Araguaia, a descoberta do movimento pelo governo militar e a perseguição aos guerrilheiros. A vida se tornou muito diferente para quem veio aqui para o Araguaia. Afinal de contas, era gente da cidade, profissionais, estudantes. Esse pessoal teve de aprender a viver na mata, e isso nem foi o pior. Logo, o Exército descobriu que o movimento crescia e se organizava aqui no interior do país, e a caçada começou. A vida seguia para os paulistas, os forasteiros que se infiltravam pelas matas do Araguaia. Isolados, eles recebiam notícias do resto do mundo pelo rádio. Cada casa tinha um rádio, um Transglobe, que era uma espécie, quase aquilo ali era impecável, é infalível. Onde a gente ouvia Rádio Tirana, Rádio Pequim, Voz da América e BBC. Então a gente acompanhava o que acontecia no mundo. As lideranças do grupo a que pertenciam, o PCdoB, acreditavam que em no máximo 2 anos eles estariam prontos para dar início à tomada de poder. Havia bem pouca presença do Estado por aquelas bandas. Uma área que eu conhecia como ex-governador do Pará também, onde o Estado só entrava para cobrar, não servia nada, o povo abandonado totalmente. Eram os tempos da construção da Transamazônica. Eu me lembro que quando começou a Transamazônica havia as lendas. A Transamazônica foi contada pela população lá como se fosse um novo tempo que estava se abrindo. É tanto que o pessoal via. Eu nunca vi aquelas máquinas que arrebenta a floresta, que cava tanta terra. Aquilo ali parecia uma maldição dos tempos. E havia uma lenda de que quem não atravessasse o Araguaia na década de 70 não atravessaria mais, porque o Araguaia ia virar um grande fogo. E as pessoas não podiam passar mais pelo Araguaia. Apareceu que era uma previsão do padre Cícero. Em 1971, cerca de 70 pessoas vindas de várias partes do país se dividiam em 3 grupos com um comando central. Havia mais alguns simpatizantes vindos da própria região. O trio que comandava era composto por João Amazonas, Maurício Grabois e Ângelo Arroio. O paraense João Amazonas era militante comunista desde 1935. Morreu aos 90 anos em 2002. No Araguaia, representava o Comando Supremo. Mas eu fico pensando, não matei ninguém, não roubei, não cometi crime nenhum. Afinal de contas, por que eu fui perseguido? Fui perseguido porque encarei as questões que meu partido defende
não é? Do progresso do nosso país, do bem-estar do nosso povo, da soberania da nossa pátria. Maurício Grabois era baiano, foi para o Rio de Janeiro estudar em escola militar e logo se aproximou dos comunistas. No comando da guerrilha, era considerado um estrategista. Jamais voltaria do Araguaia. Morreu fuzilado pelas tropas que o caçaram pelas matas. Ângelo Arroio era o chefe militar do grupo. Líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo nos anos 50, foi um dos poucos a escapar da morte naquelas selvas. Ajudado por Zezinho do Araguaia, conseguiu chegar a São Paulo. O que restava da comissão militar propôs a retirada do pessoal que não dava mais para permanecer ali. Mas em 76, num episódio que ficou conhecido como a Chacina da Lapa, ele morreria numa emboscada de agentes da ditadura ao lado de outros dirigentes comunistas. No Araguaia, todos se tratavam pelos codinomes, apelidos que os integrantes recebiam para esconder suas reais identidades. Eu não conhecia ninguém do destacamento A, nem nunca tinha ido lá. Eu conhecia uma casa do destacamento C, não era todo destacamento C. Por quê? Porque eu era a ponte. No caso de levar algum comunicado para o destacamento C, eu é que fazia isso. Então eu fiquei conhecendo apenas uma casa do destacamento C, que era comandado pelo Paulo. Até aí, o governo ainda não tinha conhecimento dessas atividades. Ou será que tinha? Em 70, nós, quando estávamos em Imperatriz, por exemplo, nós assistimos um treinamento das Forças Armadas, anti-guerrilha. Estavam as 3 forças ali presentes. Com as informações que recebeu, o Exército armou a primeira operação de combate, mas tudo indica sem avaliar bem o que iria enfrentar. De início foram destacados para a região soldados que não tinham o mínimo de experiência sequer em combate, muito menos em combate ao movimento de guerrilha, né? Que a característica é exatamente de ser uma ação irregular, né? Contra, digamos, um exército regular. Logo nos primeiros 3 meses, eu achei estranho, foi um treinamento de tiro noturno. Tiro intenso, treinamento forçado, assim, quase dia e noite e tal. E muito tiro noturno. De repente eles dizem, vocês vão viajar. Vai em casa, pegam as roupas, despede sua família, mas também não falou para onde. Pegamos a Belém, Brasília, foi seguindo, posava nos distritos rodoviários, acampava e chegamos até Xambioá. Chegando lá na praia mesmo do Rio, que nós fomos informados da missão. Era terrorista, eram comunistas. Naquela época a gente até quase nem entendia muito bem o que era comunismo, o terrorismo. Não sei se é a mesma coisa, né, um do outro. Mas que eram pessoas que estavam contra o governo na época. Por outro lado, os guerrilheiros não tinham armas adequadas para o combate. E era necessário ter uma espingarda, um facão, faca, enxada e essas coisas. Então, as nossas armas, o 38, né, que todo mundo tinha. Eu vi logo que eles não tinham condições de combater com o exército. Eles falavam que era melhor do que o exército em treinamento, em alimentação, em conhecimento de topografia do terreno. Só perdia para o exército em armas, que as armas deles tinham mais, era 12, era espingarda 20, era aqueles fuzil antigo. Eles invadiam as delegacias daquela cidadezinha e assaltavam as armas, sabe? Logo houve as primeiras prisões, uma delas a de José Genuíno, na época Geraldo Cearense. Eu saí de madrugada com o Oswaldão para o mato, para caçar, e dormi no mato. No outro dia de madrugada eu saí para me encontrar com o meu destacamento de noite, aí eu fui preso de manhã cedo. Em 8 de maio de 72, a primeira baixa, e foi do lado do exército. Numa emboscada, morreu o cabo Odílio Cruz Rosa. Com o início dos combates, o líder do PCdoB, João Amazonas, deixou a região. Eram em torno de 750 os militares integrantes da operação, 10 vezes o número de guerrilheiros,
Jovens soldados embrenhados na floresta dias a fio. A mata fechada, escura, sombria, muito mosquito. Os mosquitos lá chamavam tatuquira. Eles entravam dentro da fara da gente, tipo de um carrapato. Você ficava com o corpo todo pigamentado assim de mordida. E cobra também, tinha cobra papagaio. Tinha um mosquito macaco, que era um mosquito grande também. E muito calor, muito suor. De vez em quando também chovia. A alimentação também era péssima. Às vezes a gente matava a caça. Outros comiam broto de palmito. Até que chegava nas clareiras que a gente colocava os painéis. Aí que vinha um helicóptero, um socorro, jogava alimentação para paraquedas pra gente. Teve colega que chegou e ficou sabendo do que ele estava fazendo ali. Então ele caiu em prantos, em choros e que não queria ficar. Acabei ficando no lugar dele. Eu perdi uns 5 quilos. Sempre exausto. Que lá é o seguinte, não é aquilo que você se sente obrigado a se defender, a se ficar sem dormir, a se proteger, a defender os colegas. Que um mínimo de vacilo ali, você é apanhado pelo inimigo e pode ser morto. Ou deixar seu colega também ser morto. As noites escuras pareciam não ter fim. Eu só queria que o dia amanhecesse. Porque o meu maior medo era de levar um tiro no coração, porque em total escuridão. Você não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. Qualquer barulho ali de passarinho, a gente já estava pensando que era eles que estavam se comunicando uma patrulha com a outra para fechar onde a gente estava, o acampamento. Até as cartas que os soldados escreviam tinham de ser lidas antes de entregues, para evitar traições e manter sigilo sobre a existência dos combates à guerrilha na selva. Escrever para a família podia, mas o seguinte, era tudo lido pelo exército. Nem tudo podia passar, sabe? Muitas cartas não chegavam porque a pessoa não podia dar informação da região, do local, do que estava se passando. Para receber também dos pais era verificado todinho pelo exército, Serviço de Informação, o S2. Os guerrilheiros levavam vantagem num ponto essencial, a prática, e possuíam mantimentos guardados estrategicamente em vários pontos da mata. Dentro de um ano, a gente fazer um abastecimento para 4 anos, no mínimo, carregando toda aquela alimentação nas costas, na mata, passando lagos, rios, córrego, pântano. A construção de depósitos subterrâneos que a gente cavava no sentido vertical, depois no sentido horizontal para não ter umidade. Aí fazia os depósitos principalmente de alimentos e de medicamentos. Mantimentos eles sempre guardavam no buraco de pau. E sempre na mata se encontra aquelas castanheiras grandes, caídas, outras árvores caídas, né? E forma aquele buraco aí o cara coloca ali dentro que a chuva não bate ali dentro, não dá para molhar. Mensagens tentavam desestimular os soldados. Nos bilhetes, tentativas de aliciamento. Eles faziam uma guerra psicológica também, escrevia bilhete e colocava nas árvores para o exército. E o exército também, da mesma forma, escrevia para eles. Eram dias muito tensos. Se precisar de correr dentro da mata, você não sabe onde é que você está correndo. Você não sabe se vai cair numa armadilha do inimigo. Eu já participei de coisas de deixar 2 cartuchos armados para ser detonado por eles e fazer eles atirarem um no outro. Nós desenvolvemos uma convivência harmoniosa com as caças, com as aves, com os insetos. Então, nós, entre eles, éramos um normal, né? Qualquer corpo estranho que chegava ali,
eles nos avisavam. Qualquer barulho você já sabe, pô, esse barulho é estranho, esse barulho não é de pássaro, esse barulho não é de animais silvestres, entendeu? Eu, pelo menos, tenho esse dom, essa concepção de diferenciar um barulho de animais de gente, vamos dizer assim. Então, eles ouviam o barulho e já procuravam fugir. Qualquer movimento dentro da selva era pedido a senha. Isso aí teria que ser dado imediato, porque senão poderia ser fuzilado. Então, se ele não desse a senha, laranja, alto lá, senha, tinha que ser em cima da bucha. Se demorasse 30 segundos, poderia partir o fogo. Uma semana. Aí eles retornavam para a base para dar uma descansada. O pessoal ficava muito exausto. A alimentação também era muito ruim. A água a gente usava cloro. Bebia aquelas águas de garapé, águas até sujas. Tirávamos um serviço, entrávamos 8 horas da manhã para sair 8 horas do outro dia. Durante o dia era um trabalho normal. À noite, a gente sabia que poderia acontecer qualquer coisa. Então, nós éramos proibidos de acender um fósforo, um isqueiro, porque aquilo ali seria a visão fatal para o terrorista, ou comunista. Eu, pelo menos, senti medo. Às vezes coragem. Que teve uma época que, um local que a gente foi, que a gente também ficou fechado, a patrulha ficou fechada por eles. Entramos dentro de uma cabana, de um rancho que tinha na região, para fazer uma comida. E pior que a gente vacilou na segurança, e ele cercou a cabana e começou a jogar pedra para a gente sair para eles atirar. Aí a gente se reforçou lá dentro também, começou a atirar e tal, que conseguimos sair dessa cabana. Eu dei alguns tiros, né? Agora, se alguém morreu, não sei. Eu sei que eu não morri. No fim de 72, uma nova ofensiva, considerada a segunda operação. Uma manobra com 2.500 homens das 3 forças tentou impressionar os guerrilheiros e forçar que se dispersassem. Mas 12 dias depois, a volta dos militares para quartéis da região foi recebida pela guerrilha como uma vitória. Com o fim dessas operações, terminava a primeira etapa dos combates na mata. Isso levou a que essa primeira campanha, que nós chamamos de primeira campanha, né, fosse facilmente, digamos, vencida do ponto de vista, principalmente do ponto de vista moral, né? Eu não diria tanto do ponto de vista militar, porque não aconteceram muitas baixas por parte dos militares, mas do ponto de vista moral, isso foi uma derrota para as tropas do governo. No próximo bloco, a investida final contra os guerrilheiros, a Operação Limpeza e a dor de quem, 35 anos depois, ainda busca notícias de parentes e amigos. Se examinada da perspectiva de hoje, a ideia dos guerrilheiros de tomar o poder, a partir daqui do Araguaia, parece ingênua. Mas eles pensavam contar com um efeito multiplicador. Grupos do país inteiro poderiam seguir o exemplo deles. O sonho terminou no fim de 1974. Diga seu último desejo, disse implacável o Carrasco. Ele tremeu. Seus olhos estavam inchados, suava. Tinha medo da morte, agora que ela lhe estava tão perto. Quero ver as estrelas, balbuciou. Então era como se fosse assim uma premonição. Amauri, o Paulo Roberto Pereira Marques, fora da guerrilha, era um rapaz como tantos outros no fim dos anos 60. Aos 16 anos, escrevia poemas libertários num caderno que a irmã salvou de uma batida em sua casa, em Belo Horizonte, de agentes da Polícia Civil de Minas Gerais, a serviço da ditadura. 27 de outubro de 1966. Ele tinha 3 anos depois ele saiu, aos 19 ele tinha 16 anos. Quando a família se mudou do interior para a capital mineira, Paulo foi trabalhar como bancário. Logo se aproximou do sindicato e ajudou a organizar greves. Foi demitido. Cada vez mais se envolvia com a política,
até mesmo em casa. Eu comecei a notar que entravam pessoas lá de noite, assim, no fim do dia ou de tarde. Eles sempre chegavam com um companheiro. Na casa de Laura, 2 irmãos e uma irmã foram para a Amazônia tomar parte na guerrilha. Maria Lúcia, Lúcio, Jaime, que era estudante de engenharia e presidente do diretório acadêmico da escola. Foi preso na histórica reunião da UNE em 1968 em Ibiúna, São Paulo. Ele tinha casado nesse mesmo ano de 68 e a mulher dele percebeu que tinha um jipe do exército na porta da casa e que perguntaram por ele. E daí foi o momento que ele não voltou mais para casa, não voltou mais para a faculdade e partiu para a vida clandestina. A minha mãe às vezes tenta dizer: como você deixou a Maria Lúcia ir, se você sabia? Tá? Então, de repente, é lógico, mãe nenhuma quer que o filho vá para a morte. Eu até entendo porque a minha mãe diga isso. Mas também é muito difícil dizer para minha mãe: não fui eu que matei a minha irmã, foi a ditadura, entende? Baixo Araguaia, início de 1973. A guerrilha, depois das 2 primeiras ofensivas do exército, experimentava um sentimento de vitória. O tempo mostraria que era só ilusão. Naqueles dias começava a 3ª e última operação militar contra os rebeldes. Desta vez, sem recrutas nem militares pouco experientes, só profissionais participariam. Então, na 3ª campanha, não mais de forma ingênua, como foram anteriormente, mas já de forma preparada e com a quantidade de soldados menor. Primeira coisa que tem que fazer é conhecer o seu inimigo. Então, desencadeou-se a operação de informação, né? Houve, no início de 73, a infiltração na região de agentes disfarçados de diversas maneiras, né? Serviço de informação, eles deram pra gente um álbum com foto de todos eles, com o nome completo, tudo. Eles já tinham feito o levantamento da área todinha. Inclusive o pessoal da cidade também, o pessoal importante, farmacêutico, comerciante, também já estava tudo envolvido do lado deles. Então isso fez com que a ação nesse momento fosse uma ação que dificultou e muito o trabalho dos guerrilheiros, inclusive a própria mobilidade deles dentro da mata. Lá na região era a caça a guerrilheiro, certo? E mapear a região, entendeu? Isso foi, a região foi fotografar a região, né? E eu tive o trabalho de mapear as clareiras, como chamavam, né? O exército abriu estradas na mata. Essas vias ficaram conhecidas como OPs, estradas operacionais. Além de facilitar o acesso rápido das tropas de uma parte a outra da região, dificultavam a movimentação dos guerrilheiros. Eu cheguei a ver tratores imensos arrancando as árvores e tal. Para poder desenvolver a 3ª campanha, eles, após terem aberto essas 3 estradas, né, a OP1, a OP2 e a OP3, eles vão isolar, tirar todas aquelas pessoas que tinham roças na próxima à mata ou até mesmo dentro da mata. As plantações elas eram sumariamente destruídas, porque o exército tinha informações de que eram essas pessoas que davam guarida, que alimentavam, que davam mantimentos para os guerrilheiros. Tudo foi ficando mais e mais difícil para os guerrilheiros. Cada vez que nós víamos uma fumaça, então deduzíamos que era a hora deles fazer o almoço, a comida, então aquela fumaça saía de dentro da mata. E foram presos, muita gente foi preso pelo exército. O que restava da comissão militar propôs a retirada do pessoal que não dava mais para permanecer ali. Como eles não haviam também preparado uma alternativa de saída da região, né, pelo outro lado, eles terminaram ficando cercados.
Guerrilheiros presos eram obrigados a escrever panfletos aos colegas que resistiam, tentando persuadi-los a se renderem. A partir de determinado momento, eram os guerrilheiros tentando de todas as formas buscar maneiras de se alimentar e encontrar formas de escapar do cerco. E, de outro lado, tropas preparadas para sair daquela região quando eliminasse o último homem. Em outubro de 73, um acirramento da operação. 250 militares treinados para a guerra na selva chegam ao Araguaia. Andavam na floresta guiados por mateiros. Nós transportávamos para a selva as patrulhas, né? E colocávamos essas patrulhas em pontos da selva que haviam sido previamente estudados, né, pelo pessoal que traçava as linhas táticas, né, do combate, e recolhíamos essas patrulhas, né, de tempos em tempos. A população local pagou um preço alto. Gente simples dos vilarejos do Araguaia foi subjugada, presa, espancada. Judiado demais. Morreu muitos que não merecia. Os que eles prendiam aqui, levavam lá para a base, que era lá no aeroporto, e lá restigavam muito, como prenderam o seu finado Noleta, que era um grande fazendeiro aqui, que trabalhava no Tiracatinga. Prenderam um companheiro que morava de perto, que eu estou esquecendo o nome dele, aqui perto de onde hoje é o mercado municipal. E esse homem apareceu morto, enforcado dentro da prefeitura. Eu tinha uns 12 anos na época. Meu pai sumiu, aí desapareceu. Depois eu vi falar que ele já estava aqui na base, tinham trazido ele para baixo, tinham colocado ele num buraco, né? Acho que uma pessoa sendo viva, mas ele dá uma notícia, né? Por longe que ele esteja, mas nunca apareceu. Pelo menos 17 moradores dali morreram durante os pouco mais de 2 anos de campanha. E centenas apanharam e foram humilhados pelos militares da época. Porque praticamente todos eram suspeitos de uma forma ou de outra, colaborarem com os guerrilheiros. E muitas dessas pessoas passaram 1, 2, 3 meses ou mais, né, na prisão, e eram prisões assim, tipo buracos, né, onde era usado para fazer o terrorismo psicológico. Digo, você conhece esse pessoal, assim. Eu digo, conheço aqui, todo mundo conhece. Aí eles falaram, é isso que nós queremos saber, o homem tem que ser assim, não negar o que faz, não negar o que diz. Aí foi maneira rápida para mim, foi um que nunca apanhei.